Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias. Eu tenho aqui na bancada comigo no dia de hoje a jornalista Natália Barros e a vereadora por Maceió, Teca Nelma, ela que é do Partido dos Trabalhadores e da Federação Brasil da Esperança. Olá, Teca, seja muito bem-vinda aqui ao MCZ Notícias. Isso mesmo, eu queria iniciar agradecendo o convite e dizer que eu fico muito feliz de bater papo, de conversar e contar um pouco das lutas que eu travo, tanto na Câmara de Vereadores junto com a sociedade civil. Teca, vamos começando lá do começo, né? Como Sim, senhor. Teca, você foi eleita vereadora por Maceió há 4 anos e agora teve sua reeleição. Qual o cenário que você vislumbrou ao chegar na Câmara de Maceió naquele momento inicial e hoje? Qual o paralelo que você trata do início daquela legislatura com a atual? Quando eu iniciei a minha corrida eleitoral e todo esse processo, eu era muito jovem e as pessoas questionavam muito e duvidavam muito da minha capacidade. Então, primeiro eu fui eleita a vereadora mais jovem do estado de Alagoas, com 21 anos de idade, e agora eu fui reeleita a mulher mais votada do estado de Alagoas. Então, existe uma diferença em uma maturidade, tanto que foi adquirida por mim, mas quanto na percepção das pessoas dentro e fora da Câmara de Vereadores. Inicialmente eu tinha mais dificuldade de diálogo, agora todo mundo já sabe um pouco qual que é os meus posicionamentos, como que eu vou me portar, quais são as minhas iniciativas e como a gente vai transformar a Câmara de Vereadores de Maceió. Inicialmente a gente tinha um cenário difícil, mas eram vários rostos novos que não sabia como ia se posicionar. Agora a gente tem, na verdade, uma grande gama de conservadores na Câmara de Vereadores. A gente tem mais de 11 vereadores do PL, por exemplo. E a gente, infelizmente, não conseguiu a reeleição do vereador Dr. Valmir, que era outra ajuda na Câmara de Vereadores que a gente tinha, e eu fiquei como a única vereadora do PT no partido. E que dificulta muito porque a gente tem assumidamente de esquerda, eu na Câmara de Vereadores. A gente tem outros que são mais de centro, que dá para ter diálogo, que não é dificuldade, mas que assumem o posicionamento do governo Lula, do posicionamento que a gente vê e anseia para mudar a realidade das pessoas. A gente tem pouquíssima gente lá na Câmara de Vereadores. E aí, Teca, fazendo um paralelo entre passado e presente, me recordo que você teve muitos embates com o atual deputado federal Fábio Costa, inicialmente naquele mandato dele de vereador, posteriormente com o presidente da casa, o Galba Novaes, o então líder do governo, Chico Filho. Como é que está hoje esse cenário? Ele está mais apaziguado, está mais tranquilo pelo pessoal lá na Câmara, os seus pares entender seus posicionamentos políticos, ideológicos? A coisa está mais apaziguada ou os ânimos ainda seguem acirrados? Então, apaziguado tá, mas a mulher sempre incomoda, né? E aí a gente ter esse posicionamento independente, não ter amarras, incomoda bastante. Por mais que esteja mais tranquilo de eu chegar, cumprimentar todos, falar, não ter problemas, de cumprimentar as pessoas, enfim, amenidades, mas na hora dos posicionamentos políticos, a gente ter esse mandato independente incomoda bastante, porque a gente pode falar muita coisa que, infelizmente, eles, pelos acordos, não conseguem veicular com tanta firmeza. Então, assim, é algo que incomoda. Mulher jovem na política incomoda. Então, assim, por mais que esteja mais tranquilo, a gente continua incomodando e fazendo embate na Câmara de Vereadores, porque o que a gente tem é coragem. Coragem não me falta. O machismo impera na Câmara Municipal de Maceió? Não só na Câmara, na sociedade ainda, né? Assim, a gente tem, muitas vezes veladamente, né? A gente já conquistou vários espaços. Logo, quando eu ganhei, era mais difícil. Agora está alguma situação mais tranquila, porque a gente consegue mostrar até onde eles conseguem ir, onde é o espaço da mulher e onde a gente vai lutar pela nossa independência e o nosso poder. Não só eu, como as outras vereadoras também, assim. Com certeza, todas já sofreram na pele algum tipo de machismo, seja ele maior ou menor, mas ele, com certeza, todas já sofreram algum tipo de opressão só por ser mulher ou algum questionamento só por ser mulher. Isso não tenhamos dúvidas. Vereadora, então, no caso, a senhora falou aqui que é assumidamente de esquerda, né? De um partido de esquerda que se posiciona dessa maneira. E aí, dentro desse contexto aí, nesse dia a dia, nesses embates que acabam acontecendo, você acredita que isso influencia muito mais, apesar do machismo que todas sofrem, mas existe alguma diferenciação nesse tratamento por ser de um espectro que está em minoria, né? Principalmente lá na Câmara Municipal de Maceió? Influencia, mas não tanto assim, porque quando eu estava em partidos que eram de centro, eu também tinha esses embates. É muito mais pelo meu posicionamento até além do partido. Existem algumas provocações de praxe que acontecem, então tudo que acontece negativamente do governo Lula é trazido para a Câmara de Vereadores no tom de provocação para o meu, assim,
tentando me provocar de alguma forma, mas esses embates também aconteciam quando eu estava em outros partidos. Então, assim, é muito mais o meu posicionamento e a minha defesa do que necessariamente o partido que eu estava. Até porque quando eu estava no PSD e no PSDB, a gente também travou vários embates e várias batalhas na Câmara de Vereadores. Teca, falar de uma polêmica que... Qual das? A polêmica das emendas parlamentares. A gente tem acompanhado que no ano passado foram liberadas as emendas para os parlamentares aqui de Maceió e alguns deles ficaram sem receber, aspas, por fazer oposição ao governo do prefeito JHC. Na sua avaliação, essa falta do recebimento dessas emendas, que é algo legal, algo legítimo de direito dos parlamentares, faz parte, por exemplo, desse machismo estrutural, é incompetência, é má gestão, de fato, do prefeito JHC ou simplesmente a perseguição política? Não, má gestão, a gente, assim, de emendas, especificamente das emendas, tem má gestão em outras áreas da prefeitura. Mas de emendas, a gente não vê má gestão. É literalmente posicionamento político ideológico. Então, eu tenho emendas de 2023 que seriam pagas até 31 de dezembro de 2024. E a gente está no mês 3 de 2025 e nem todas as emendas ainda foram pagas. 50% aproximadamente das minhas emendas foram pagas dia 31 de dezembro de 2024, ou dia 30, se eu não me engano, assim, logo no finzinho do ano. Não tenho certeza. Pós-eleição. Pós-eleição. Não tenho certeza da data específica agora de memória, mas foi logo no fim do ano, assim, nos últimos dias do ano. E a gente está no mês 3 de 2025 e o resto das emendas ainda não foram pagas. Toda semana para semana, para semana, para semana. Faltava um decreto, o orçamento estava fechado, não tinha publicado ainda o orçamento, mas a gente está no mês 3. Quem diz, vereadora, que é para semana, para semana, para semana? O meu contato direto é com o Júnior Leão, que é o secretário de governo do prefeito. Então, a gente tem esse contato direto para a liberação das emendas, porque quando a gente vai nas secretarias, eles todos falam que não depende deles, mas depende da liberação do secretário. Então, a gente pode dizer que é um calote oficial, é um calote institucional do prefeito JHC junto a uma parlamentar, já que se trata de uma gestão que já passou, já se findou, porque a gestão do prefeito JHC era até o dia 31 de dezembro. Ou seja, trata-se de um novo mandato. Ou seja, algo que ficou para trás. É um calote oficial generalizado em relação a esse Eu não acho quesito? que é calote, porque ele vai ter que pagar quem é impositivo. A gente não pode, na verdade, abrir mão, porque esse dinheiro não é para mim, enquanto vereador. É para as instituições e associações sem fins lucrativos que entrarem em contato comigo e, através de edital público que a gente selecionou para enviar esse recurso. Então, assim, calote, espero que não seja, mas que literalmente é uma perseguição, porque, assim, os outros vereadores da base não tiveram esse mesmo tratamento que eu estou tendo. E é um absurdo a gente estar no mês 3 de 2025 e essas emendas ainda não serem pagas. A senhora entende que é um método dessa gestão, é um método de priorizar quem está ali na base aliada, quem está ali na defesa dessa gestão do prefeito, né? É intencional isso? É como se fosse assim, para punir? É intencional, é para punir. Assim, a gente sabe nos bastidores que quando chega pedido e demanda da vereadora Teca Nelma, coloca por último. Quando chega a questão das emendas parlamentares, travar até o último momento. A gente recebe nos bastidores esse tipo de informação, né? Não é veiculado dessa forma, mas a gente recebe nos bastidores. A única secretaria que eu tenho, assim, tem algumas secretarias que eu tenho um ótimo diálogo, mas, por exemplo, a LURB, eu não tenho que reclamar em relação a ela. Quando a gente chega com demanda, assim como qualquer outro vereador, prontamente para a limpeza das praças, para não reformas, né, mas para melhorias pequenas, eles rapidamente atendem. A LURB, eu não tenho que reclamar, tenho ótimo atendimento da Secretaria de Saúde, eu consigo ter diálogo, me atende bem, mas, por exemplo, a DMTT, não só eu, como a maioria dos vereadores reclama publicamente da falta de diálogo desse setor. Então, depende muito da secretaria, mas das emendas parlamentares é uma forma de asfixiar. Isso, asfixiar literalmente o mandato, assim. Mas como a gente não depende dessas emendas para sobreviver, a gente continua sobrevivendo. E aí, vereadora Natália, fica claro e evidente que o secretário Júnior Leão, ele trabalha e funciona como uma espécie de blindagem junto ao prefeito JHC. É aquele secretário que vai dando não, que vai o chamado embromando, como se diz no jargão popular, levando, empurrando com a barriga, mas muitos juristas entendem, por exemplo, que configura-se a questão de improbidade administrativa, quando você não faz um repasse que é impositivo, que é legal, dentro
da gestão. Ali, 4 anos se passaram, tinha que ser feito até 31 de dezembro do ano passado e não fez. Como é que, vereadora, por exemplo, o seu corpo jurídico, como é que vocês entendem essa questão em relação, por exemplo, à improbidade administrativa, especificamente desse tema em emendas parlamentares? A gente entende que é improbidade administrativa, mas a gente sempre tenta o diálogo com a gestão para que a gente não chegue até medidas judiciais. Então, eu ainda estou aberta ao diálogo, ainda tento o diálogo com o secretário Júnior Leão. Ele me disse que não é culpa dele, que ele está tentando, que ele está de mãos atadas. E ele até me disse recentemente, né, eu sei que minha palavra não está valendo muito agora, porque toda semana eu digo que vou pagar e acaba atrasando. Não tem valido nada, na verdade. Mas, assim, particularmente fora da política, eu gosto do Júnior Leão. Ele é um cara de fácil trato, de diálogo e tudo mais, mas a gente está sentindo essa dificuldade no pagamento. E aí, quem está sendo prejudicada são as pessoas com deficiência, claro, que são atendidas pelas instituições, são as pessoas que fazem os produtores culturais, porque as minhas emendas são majoritariamente para a cultura. Quem está sendo prejudicado são as pessoas que fazem o trabalho que a prefeitura deveria fazer, não faz, e a sociedade civil adotou como prioridade fazer. Então, assim, no combate à desigualdade social, está sendo prejudicado pela falta de repasse, porque não é um ano, né? É um ano e meio, exato. Quase. E aí, esse posicionamento, né, essa não ação, ela vai lá na ponta, que é no povo, né? Quem perde sempre é o povo, sempre é a sociedade civil. Então, parece que é um aperto aqui, uma perseguição, uma punição à vereadora Tecanelma, mas no final das contas é a população que está perdendo, que está deixando de receber assistência, todo esse direito, um direito Sim. constitucional dessas pessoas receberem toda essa assistência que a prefeitura deveria prestar, Natália, né? Colocar um ponto que essas associações, ONGs, elas são braços importantes para a sociedade, porque são locais e trabalhos específicos que muitas vezes a prefeitura, o Estado não consegue realizar. Então, são braços importantes da sociedade. E essas emendas, elas servem justamente para fomentar esse tipo de trabalho. Ou seja, como isso daí é ruim, é negativo, como você muito bem colocou, para a nossa sociedade, para quem está na ponta da lança, necessitando dessa prestação de serviço de fato. E essa realidade, por exemplo, vereadora, ela chega nos institutos dos vereadores ou que eles apoiam diretamente dos que são aliados do prefeito JHC? Pelo contrário, até o meio do ano. Assim, na nossa legislação, e aí vai do entendimento, né? Existe uma cláusula que fala que 50% das emendas devem ser pagas até o meio do ano. E eu entendo... inocentemente, no início, quando a gente fez essa cláusula, eu entendia que era 50% de cada vereador, porque aí vai dar um montante total de 50% das emendas parlamentares. Mas a prefeitura compreendeu com alguns vereadores que é 50% do total. Então, eu posso pagar 100% de um e 0% do outro, porque eu vou estar 50% de cada um no valor total. Então, o que aconteceu? Que até o meio do ano, quem é da base recebe majoritariamente seu recurso, e quem não é da base da prefeitura fica um ano e 3 meses para as instituições que eu apoio receberem esse recurso. Vereadora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre problemáticas da nossa capital, a questão do transporte público escolar. Esse transporte tem sido algo extremamente criticado na Câmara de Vereadores, por pais, professores, enfim, tem trazido temas de indignação da sociedade. Como a senhora tem acompanhado esse caso? Como a senhora tem visto essa falta de conexão da gestão, do secretário de Educação, junto com a população, junto com os estudantes, junto com a comunidade educacional como um todo? Então, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Maceió está sendo um problema, mas não é de hoje. A gente tem a dificuldade de continuidade da gestão. A gente está no 5º secretário, praticamente, em 5 anos. Então, é uma dificuldade muito grande de ter qualquer secretário fazer algo que perdure se em menos de um ano a gente está vendo a troca de secretariado. Então, isso já é uma dificuldade por si só, essa inconsistência no Secretariado de Educação. E aí, a gente vai abrir os problemas da cidade de Maceió, né? Quando a gente fala de educação, não é apenas o transporte. Queria eu que fosse apenas um único fator que a gente pudesse combater e a gente pudesse brigar. Mas é muito mais do que isso. A gente inicia com a falta de vagas para todas as pessoas nas creches. Hoje, a gente veio o anúncio dos gigantinhos que nós teríamos 10 mil vagas abertas, mas a gente não sabe hoje oficialmente quantas foram abertas ou não. A gente foi não feita tem a toque de caixa durante o momento da política. Foi feita uma terceirização da educação. A verdade foi essa. Contrataram uma empresa para gerir. Não fizeram com
concurso público, não fizeram a contratação direta, eles contrataram uma empresa para fazer todo esse processo. E aí a gente tem a falta de creche. A gente viu as manifestações recentemente das mulheres, mães, avós ou cuidadoras que foram para a porta da CEMED fazer essa manifestação pedindo vaga de creche, porque isso afeta diretamente a mulher. A mulher não consegue voltar para o mercado de trabalho, e isso é diretamente um ataque ao direito das mulheres e à primeira infância, que também deve ser prioridade. Se a gente falar também da questão de fardamento, de locais adequados, isso também é uma problemática. Não é em todas as escolas, para todos os estudantes, mas ainda temos hoje estudantes que estão sem o fardamento. Ainda temos escolas que não são adequadas e ainda precisam de melhorias, tanto de adaptação para alunos com deficiência, quanto também o básico, um ar-condicionado, e aí sempre a desculpa é de instalação elétrica, que não tem capacidade, ou de uma quadra coberta, ou de uma quadra que tem um piso acessível, não seja apenas no cimento, porque as crianças se acidentam muito. E aí a gente vai falar também da questão do transporte escolar. Quando a gente fala do transporte escolar, a gente vê, na verdade, aí eu vejo uma má gestão, aí eu vejo uma ingerência, aí eu vejo uma problemática. Porque eles sabiam que o contrato ia acabar. Eles sabiam... O fim da licitação. O fim da licitação ia acabar, que seria em 2024, no finzinho de 2024. Eles sabiam disso. E eles não tiveram tempo hábil para se preparar. 4 anos de gestão. Eles sabiam muito bem do que ia acontecer. E eles deixaram finalizar a licitação para ficar sem transporte para ir abrir uma nova. Isso aí eu acho que é incapacidade, ingerência e má gestão da prefeitura. E aí, quem é prejudicado diretamente são as pessoas de baixa renda que não tem como levar o seu filho. E aí, quem é que vai, em sã consciência, deixar um aluno de 6, 7, 8 anos de idade pegar um transporte sozinho no Vamo, que eles falaram que poderiam ter acesso ao Vamo, pegar um ônibus e ir sozinho para a escola? Assim, é uma falta de noção da realidade enorme. São desconectados com a vida real. Porque, assim, eu pergunto, secretário, você colocaria seu filho de 6 anos, 7 anos, até 8, vamos dizer, de 8 anos, para sair de casa, ir no ponto de ônibus, pegar um ônibus sozinho e ir para a escola sem nenhum tipo de acompanhamento? Eu duvido. Eu não tenho nem filho, mas eu jamais deixaria meus sobrinhos afilhados fazerem isso, porque é uma criança, não tem capacidade ainda. E, além disso, tem a questão dos auxiliares de sala, que antes de sair a portaria eu já batia, porque não tinha auxiliares de sala suficientes para o município de Maceió, nunca teve, e essa é uma problemática quase crônica, e que acontece que as pessoas com deficiência ficam dentro de casa, porque não têm acesso à educação de qualidade, e a gente não tem a inclusão, que a inclusão não é a favor, é direito. E aí, a gente tem uma problemática enorme nisso. A gente saiu com essa portaria, se não me engano, 59 de 2025, que determina que seria um auxiliar de sala para até 6 crianças de nível 1, um auxiliar de sala para 4 crianças de nível 2, um auxiliar de sala para 2 crianças de nível 3. O secretário não sabe o que é uma criança nível 3 de deficiência. Infelizmente, o secretário não sabe o que se come na merenda escolar do município, não sabe a cor do fardamento das crianças aqui na escola municipal. Enfim, é totalmente desconectado com a realidade. Isso é algo que está posto aqui na Prefeitura de Maceió. Como a vereadora muito bem colocou, são 5 secretários de educação em menos de 4 anos. Pois é, e assim, é bom a gente também pensar que não tem nem como a gente saber o que é que o secretário ele sabe mesmo dessa gestão, porque até mesmo a gente, enquanto imprensa, né, quando a gente vai veicular aqui, trazer uma denúncia, quando a gente busca a CEMED, para esperar ali um posicionamento, para tentar entender, né, o outro lado, como manda o bom jornalismo, mas aí a gente não consegue esse retorno. Então, a gente também não tem como saber como se posiciona a CEMED, o que é que a CEMED está fazendo. É um silenciamento generalizado. E aí, da mesma forma, os pais, eles também não têm esse retorno, os professores não têm esse retorno. Nesse caso específico dos pais, né, desses auxiliares, desses acompanhantes das crianças com deficiência, das crianças com autismo, por exemplo, tem diretor que não está tendo que barrar essas crianças. Então, as crianças não estão podendo ir para assistir às aulas, mesmo muitas vezes até as mães precisam acompanhar. E aí volta para a questão que a senhora mencionou, um ataque direto às mulheres, porque essas mães, essas mulheres, elas muitas vezes, até quando não trabalham, mas elas têm outros filhos, elas têm outras atividades que elas precisam exercer, enquanto aquela criança estaria na escola, mas essa mãe precisa estar lá. Mas essa mãe, ela não tem formação.
ela não tem como estar ali auxiliando também a professora nessa parte pedagógica. Então, isso é muito maior do que simplesmente, somente, muito entre aspas, acompanhar uma criança ali no horário da aula, né, vereadora? Com certeza, com certeza. E assim, não só eu, como eu acredito que todos os vereadores receberam mensagens de milhares de mães, de cuidadores, de pais que acompanham essas crianças, que são pais atípicos, mães atípicas, cuidadores, avós atípicos, que foram, assim, bombardeados com essa questão. Literalmente, é um ataque ao direito das pessoas com deficiência, essa medida. E aí, o que é que eu fiz, né? Porque eu tenho que trazer proposição além da crítica. Claro. Nós apresentamos um projeto de lei na Câmara de Vereadores para determinar o atendimento adequado das pessoas com deficiência, dando um auxiliar de sala para uma pessoa com deficiência, porque a Prefeitura alega que não tem recurso, mas criou 1.200 cargos comissionados. Então, se tem dinheiro para construir 1.200 cargos comissionados para pagar de mês... Réveillon, São João... Eu não falo nem da festa, porque isso aí é outra problemática da cultura que a gente... Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas, assim, estou falando de cargo comissionado. Criou para a Prefeitura 1.200 cargos recentemente. Então, se a gente tem 1.200 cargos, a gente consegue contratar 1.200 PAEs ou 1.200 auxiliares de sala. E, além disso, eu propus um projeto de decreto legislativo para sustar diretamente o decreto soltado pela Prefeitura, porque ele legisla nesse decreto. Não existe nenhuma legislação que determine esse parâmetro que ele construiu. Então, ele interfere diretamente na Câmara de Vereadores, na legislatura. Então, ele não pode assumir enquanto Prefeitura e legislar para acessar os direitos das pessoas com deficiência. Além disso, eu propus um regime de urgência nesse projeto de decreto legislativo para acabar com essa portaria o mais rápido possível. E para a gente ter esse regime de urgência, nós precisamos de 9 vereadores. E nós temos até agora eu como propositora, vereador Milton Ronalça, que já assinou, e vereador Alain Pierre. Nós temos 3. E aí a gente vai ver quem é aliado da pessoa com deficiência nesse momento. Então, assim, eu clamo que já que esse programa vai estar no ar, que contactem seus vereadores, que falem com seus vereadores para assinar, para a gente acabar com esse decreto o mais rápido possível. E aí a legislação a gente pode construir com audiências públicas, escutando as pessoas com deficiência, escutando os pais, as mães, as instituições, médicos, fisioterapeutas, terapia ocupacional, para entender melhor, psicólogos, como é que deve ser feito esse acompanhamento. Mas o que a gente precisa é acabar com esse decreto o mais rápido possível. E a população tem que ter a consciência que os vereadores são aqueles políticos partidários que, em tese, estão mais próximos da população. Ou seja, são a caixa de ressonância da sociedade. Se há algum problema, se há alguma solução, se há alguma proposição, esse é o papel do vereador junto à população. Está sempre aliado da nossa gente, da nossa população. Vereadora, voltando para a questão econômica, a gente viu que agora, há um ano e pouco, a Prefeitura de Marcel recebeu aí 1,7 bilhão de reais de Abraskem e fez muitas obras, edificações com esse volume de recursos de uma empresa privada. E a gente tem a informação que hoje a gestão do Executivo Municipal vai trabalhar com 500 milhões de reais a menos do que foi o orçamento de 2024, por exemplo. Qual a preocupação da senhora em relação a essa falta, aspas, de recurso ou trabalhar, vamos dizer assim, no vermelho para uma gestão que tem se demonstrado que tem dado calote em vários fornecedores, como na comunicação, como aluguer de prédios, enfim, a gente tem visto muitas reclamações, denúncias no Ministério Público, inclusive a promotora, Fernanda Moreira, está pedindo explicações da SECOM do município sobre contratos milionários com o ex-secretário de Comunicação, Felipe Valões. Como é que você vê essa preocupação orçamentária hoje do município de Maceió? Então, orçamento eu sempre penso em proporcionalidade, sabe? Porque quando a gente começa e a gente fala sobre orçamento, a gente naturalmente, entre aspas, a gente teria uma diminuição desse recurso porque o recurso estava sendo gasto discricionariamente, sem nenhum tipo de autorização da Prefeitura de Maceió, literalmente, onde o prefeito pensava e queria colocar recurso, ele colocava desses 1,7 bilhões, ele só não colocou onde precisava, no Fundo de Amparo ao Morador, e também não fez a realocação das pessoas do Flechal. Isso aí ele não quer saber. Mas para fazer diversas obras, ele fez, sem anuência da Prefeitura, sem anuência da Câmara de Vereadores, literalmente, sem debate público, sem debate, sem conversar com a população. Discricionariamente ele fez esse recurso. E aí a gente sabia que esse recurso tinha fim, ele ia acabar e ia diminuir a arrecadação do município.
E aí, o que é que a gente vê? A gente tem que analisar a proporcionalidade. Com o recurso que ele tem, quantos por cento é investido em cada área? E se a gente for olhar a assistência social, ele descumpre a legislação municipal. Porque a legislação municipal determina que 5% do orçamento deve ser destinado à assistência social. Não chega a 1%. 1% no máximo é o que já foi destinado nesses anos de gestão. E o próprio Conselho Municipal de Assistência Social fala de um déficit de 19 milhões de reais. É um absurdo. Então, assim, é prioridade para onde ele quer colocar esse recurso. Eu, enquanto parlamentar, fiz uma emenda de remanejamento para retirar dinheiro de algumas áreas que já tinham bastante e colocar na assistência social, que para mim deve ser a prioridade do município, e também da cultura, porque aí teve o desmembramento de Secretaria de Cultura e Fundação Cultural, e uma parte do dinheiro foi para a Secretaria e não foi para a Fundação. Então, a gente remanejou esses recursos para ter uma igualdade e continuidade. E aí, obviamente, foi vetado. A gente queria fazer mais restaurante popular, a gente queria fazer mais CRAs, atendimento psicossocial a essas pessoas, porque Maceió só tem um CAPS, por exemplo. A gente queria construir um CAPS AD, a gente queria construir mais CAPS na cidade, que a gente deveria ter muito mais do que existe hoje, mas infelizmente foi vetado pela prefeitura. Então, o que eu analiso é a proporcionalidade de investimento em recursos. Quanto está indo para a educação, proporcionalmente, quanto está indo para a saúde. Então, a gente analisa comparando com os outros anos, vendo a porcentagem do que foi investido, não o montante total, porque o montante total ele vai variar de acordo com a arrecadação, de acordo com processos indenizatórios, e aí vai ter anos que vai ser maior ou menor, mas a gente sempre, eu particularmente, né, sempre analiso a partir da proporcionalidade. Vereadora Tecanema, mudando um pouquinho de assunto, né? Falar sobre 2026, política partidária, que todo mundo gosta de saber dos bastidores da política maceiense, alagoana. Inicialmente, como é que se deu essa sua transição para o Partido dos Trabalhadores, para a Federação Brasil da Esperança, para concorrer à eleição do pleito do ano passado? Como aqui se deu essa alteração? E vou trazer um fato aqui, Natália Barros, que me chamou muita atenção na primeira disputa de presidente da República do Jair Messias Bolsonaro, no qual ele foi para o segundo turno com o então candidato Haddad do Partido dos Trabalhadores, e ali num domingo que antecedia a eleição, me recordo que carros ligados à deputada federal Tereza Nelma, sua mãe, fazia apoio ali, né, à candidatura do Haddad, aquela coisa toda, né, e muitas pessoas do PSDB, né, viam, eita, aquela coisa, a Tereza Nelma está apoiando a candidatura do Haddad, né, e hoje a gente vê, né, o desembocar dessa predileção, podemos dizer assim, muito mais à esquerda, ao centro-esquerda, né? Da sua família, a sua. Como é que foi essa transição para o Partido dos Trabalhadores? Então, para mim, particularmente, foi muito natural. Era o partido que eu sempre deveria ter entrado, mas por conjunturas políticas municipais a gente teve algumas dificuldades, mas de posicionamento político ideológico, de defesa, de mandato, do que é que eu faço na Câmara de Vereadores, era muito natural eu chegar até o Partido dos Trabalhadores. O problema foi o caminho para chegar até lá, que foi um pouquinho difícil, algumas pedras no caminho, mas a gente conseguiu. Teve empecilhos de políticos locais? Assim, não sei se de políticos exatamente, mas de grupos dentro do partido a gente teve uma dificuldade muito grande, mas a gente conseguiu sanar isso porque eu fui convidada pelo presidente Lula e fui abonada pela ex-presidenta do partido, que agora está como ministra, ex-presidenta Gleice Hoffmann. Foi ela que abonou minha ficha, literalmente ela escreveu na minha ficha, tenho guardadinha dentro de casa com muito orgulho. Ministra das Relações Institucionais. Exatamente, foi a ministra que me filiou ao partido, então eu tenho muita honra e muita gratidão à Gleice por ter feito e enfrentado localmente as dificuldades que nós tínhamos para entender que o partido precisa de renovação política, que o partido precisa de mais jovens e mais mulheres ocupando esse espaço institucional. E vamos dar um pulinho agora para 2026. Você iniciou aqui o nosso programa dizendo que foi a mulher mais votada do estado de Alagoas. Exatamente, quase 10 mil votos. Ou seja, é um número extremamente significativo. A gente vê o seu avanço político-partidário numericamente falando. É natural um voo mais alto. O que é que você pensa para 2026? Assembleia Legislativa do Estado, Câmara Federal, traça um pouquinho esse cenário desse futuro político natural. Então, meu sonho, eu sempre falo que é ser candidato à presidência da República, né? Ele ainda está vivo entre mim, então eu preciso continuar fazendo esse trabalho aqui por Maceió, por Alagoas e por todo o Brasil no futuro.
Mas eu tenho visto com bons olhos essa possibilidade de uma candidatura. Ainda não está nada fechado, não tem martelo batido. Mas se eu conseguir ampliar o trabalho que eu faço aqui em Maceió por toda Alagoas, vai ser muito bom para o Estado, né? A gente precisa dessa representatividade na Assembleia Legislativa, a gente precisa de mulheres aguerridas e que a gente precisa também dessa defesa da esquerda sendo feita amplamente na Assembleia. E aí eu vejo com bons olhos, é uma possibilidade, ainda não tem martelo batido, mas eu vejo com uma possibilidade. E, assim, isso vai ser um desejo, se os alagoanos quiserem, a gente coloca o nosso nome à disposição. Não sou eu que vou definir isso sozinha. A gente escuta muitos comentários, eu queria uma vereadora dessa aqui na minha capital, olha quem é aguerrida, quem tem coragem, porque, assim, uma coisa que eu não tenho é medo. Eu já travei embates com diversas personalidades, eu não tenho medo nenhum. Coragem a gente tem de sobra e a gente vê que o povo acredita no nosso mandato. Então, assim, a gente vê com bons olhos, é uma grande possibilidade, mas ainda não tem martelo batido. E aí, vereadora, trazendo para os, vamos dizer assim, os caciques partidários da Federação Brasil da Esperança aqui no estado de Alagoas, como é o seu diálogo, por exemplo, Ronaldo Medeiros, deputado estadual, Paulão, deputado federal, Silvio Camelo, do PV, deputado estadual, o Naldo, presidente do PCdoB aqui no estado de Alagoas. Como é que você dialoga com esses espectros políticos, justamente pensando, visando na possibilidade dessa formatação dessa chapa? Eu tenho um ótimo diálogo com o deputado federal Paulão, com o deputado estadual Ronaldo Medeiros. Eu não tenho nenhum problema com eles, assim. Tudo já foi superado dentro do partido. Agora eu tenho uma boa relação com os meus companheiros e companheiras. E com o Naldo também eu tenho diálogo. Eu sou um pouco mais afastada ao Silvio, mas, assim, não tenho um embate ou problema pessoal com ele. Na verdade, é de afinidade mesmo. Lá dentro eu tenho mais afinidade com o Paulão e com o Ronaldo Medeiros. Com o Naldo também a gente tem um ótimo diálogo. Com o Silvio tem um bom diálogo, mas, assim, é mais um pouco afastado. Não tenho muito problema. O problema é a gente ver se a federação vai continuar, né? Que a gente vai definir, eu acredito, assim, nesse início do ano, se a federação vai continuar ou se vai continuar com os mesmos partidos ou se algum partido vai sair, para a gente ver. Pelo seu termômetro, sua conexão com as pessoas de Brasília, o que é que você acha? A federação deve continuar nesse formato? Então, não sei se deve. Assim, o que eu entendo é que a federação vai continuar, não sei se nesse formato. Que eu acredito que o PT fique com o PCdoB, não sei se o PV vai continuar, mas eu acredito que, assim, que vai ter federação, não sei ainda se vai ser nesse mesmo formato. Pelo menos é o que eu tenho sentido, né? Vai ter federação, mas é possível que existam mudanças. Isso, é o que eu tenho sentido nacionalmente. Em relação à sua mãe, a ex-deputada federal, Tereza Nelma, ex-vereadora por Maceió, ela assume um espaço no governo Paulo Dantas? Assim, estamos em diálogo, né, enquanto grupo político. Muita gente sempre questionou que grupo político era esse, de mãe e filha, porque não é comum. Na verdade, geralmente é pai, filho, neto, avô, e aí são duas mulheres na política, sempre gera esse questionamento. A gente sempre foi muito independente, tanto na Câmara de Vereadores, quanto como deputada federal. Ela também tinha muita coragem de se posicionar em alguns momentos, já foi ameaçada de expulsão de partido e tudo mais. Mas, assim, temos esse bom diálogo com o governador Paulo Dantas, recebemos o convite, minha mãe recebeu o convite recentemente, agora em março, para se colocar como secretária. E aí a gente vem dialogando porque, assim, a minha mãe foi uma das percussoras do movimento de pessoas com deficiência num município e no estado de Alagoas. E também da criação da secretaria era um pleito muito antigo. Ela ajudou a formatar a secretaria. Então, eu vejo como muito natural essa possibilidade de assumir essa pasta, porque é algo que ela tem muita familiaridade. De 0 a 10. Ai, não sei dizer números, não sei. Vamos chamar a deputada federal aqui para ela responder então, essas perguntas. Vai ter que criar essas pautas para. Vamos chamar ela aqui para a gente ter essa resposta. Mas, assim, existe um bom diálogo, existe essa grande possibilidade e eu vejo como um movimento natural, porque ela tem muita afinidade com essas pautas. Assim, foi ela uma das percussoras do movimento aqui. Ela modificou muita coisa, fez muita legislação. Então, assim, eu vejo como natural essa possibilidade. E aí eu vou insistir um pouquinho em 2026, e falando dessas duas mulheres aguerridas, como você muito bem colocou, tem uma dobradinha. É uma grande possibilidade também. Assim, minha mãe tem muito anseio de voltar para a Câmara dos Deputados e continuar fazendo o trabalho que ela fazia. Porque, assim, eu sempre falo, você pode discordar do nosso trabalho, não pode dizer que ele não existe. Porque minha mãe é uma máquina de trabalhar. Eu não acompanho o pique dela, sendo bem sincera, não consigo acompanhar o pique dela. E mesmo com o tratamento que ela ainda faz, de 20 e 28 dias, ela é uma mulher extremamente aguerrida, não quer parar de trabalhar, quer continuar na luta, quer continuar trazendo melhorias para o povo. Então, assim, é uma possibilidade também que ela volte
para o cenário nacional. Acho que seria um grande ganho para Alagoas e para o Brasil, porque nós teríamos novamente uma mulher como deputada federal. E só frisando, né? Nós temos 9 deputados federais por Alagoas e os 9... Todos são homens. Todos são homens. Assim, que bom seria ter uma representatividade feminina na Câmara Federal, não só a Tereza, mas outros também extremamente qualificados que nós temos aqui no estado de Alagoas, mulheres aguerridas, políticas, e que outras que não estão também na política partidária, que poderiam somar na esfera estadual, municipal, federal, enfim, é a nossa torcida enquanto sociedade. Natália Barros, quero agradecer demais a sua participação aqui. Mais um, né, João? E mais um MCZ Notícias. Quero agradecer a participação da vereadora por Maceió, Teca Nelma. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes. E é bom a gente ter uma mulher pública, né, dando satisfação do seu mandato para a sociedade. Isso é o mais importante. E quero deixar um espaço para as suas considerações finais. Queria agradecer imensamente o convite, dizer que pode me chamar sempre, a gente sempre está em diálogo com a imprensa, eu adoro. Para mim é muito bom para democratizar o acesso ao mandato, para as pessoas terem noção do que é que a gente faz enquanto vereador, acabar com essa história que o vereador não faz nada, pelo contrário, tem vereador que trabalha muito. E aí deixar também para todos aqui, quem quiser entrar em contato comigo, nas minhas redes sociais é tudo Teca Nelma. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube é Teca Nelma, tudo não junto. tem erro, tudo junto. TECANELMA, Teca Nelma. Não tem erro. Então sempre estaremos à disposição para fazer um mandato democrático e aguerrido na Câmara de Vereadores. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, vereador por Maceió, do Partido dos Trabalhadores, Teca Nelma, e até o próximo MCZ Notícias. Tchau, tchau.